que falaram que estava fazendo abaixo-assinado para eu sair da turma? Foi essa aula? Oi. Ah, por falar nisso, eu soube que teve professor aí que perguntou da foto de perfil de vocês. Qual é já? Bom, gente, bom dia novamente. Oi. Como eu estava falando, a gente vai fazer as coisas aqui na matéria de matemática, porque matemática já é aquela coisa assim, ó, complicado. Acaba que vocês estão sabendo que não é, né? Vocês estão vendo agora que não é. Mas a gente vai fazer as coisas bem devagar, tá? Até porque, como a gente está dividindo, né, assunto com o Jordão, então a gente já fez uma boa parte do nosso trabalho. Não sei se vocês sabem disso, a gente já fez uma boa parte. Falta pouca coisa pra gente. Então não precisa sair atropelando as coisas. Inclusive, eu estou até pensando, em, como a gente tem 2 aulas na semana, fazer uma aula teórica, tipo hoje na quinta-feira, e na sexta fazer só de exercícios. Vamos ver se dá para fazer isso. Eu vou planejar. Mas eu acho que seria melhor. Eu acho. Bom, gente, como eu tinha falado lá no grupo, a gente vai estudar a página 45. Ok. Tomara que dê para fazer isso. Na página 45, se vocês lerem aí o livro de vocês, está escrito assim. Lição, desculpa, algébrica de radicais. Então, gente, olha só. O que está acontecendo aqui? Eu não vou escrever muito também, tá? Porque tá tudo no livro isso. O que significa adição algébrica de radicais? Bom, quando vocês estiverem fazendo questões, seja daqui do ensino fundamental mesmo, ou de alguma matéria do Jordão, por exemplo, de geometria, ou lá no ensino médio, se forem fazer alguma prova, enfim, em algum momento vocês vão ter que fazer uma adição. Você vai ter que somar radicais. Então, a nossa aula de hoje é justamente para vocês verem como é que é feito isso. Algum de vocês já deve ter visto, não sei. Mas, de qualquer forma, a gente vai entender como é que funciona. Então, lembrando que radicais, né, para quem está por aí, radicais é tudo que a gente tem dentro de uma raiz. Seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta, tanto faz. Radicais. No geral, é isso aqui. Então, olha só. A gente pode somar radicais. A gente pode somar, por exemplo, raiz de 2 com raiz de 2. Dá para somar isso aqui? Dá para fazer isso e juntar só em um, por exemplo. Aí a gente vai ver que a gente não pode fazer, por exemplo, assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 3. Por exemplo. Não dá para fazer isso aqui. Então, hoje a gente vai ver quando é que a gente pode fazer a soma e quando é que a gente não pode. Esse aqui pode, esse aqui não pode. E aí a gente vai misturar com algumas coisas que a gente já estudou nas últimas aulas também. Bom, você lê aí o livro, já começa assim, ó. Tá. Eu não sei se vocês já estudaram expressões algébricas, vocês já estudaram álgebra e tal, x, y, os caramba, tudo? Não? Sim? Não? Sim ou não? Bom, professor, Eu acho que já. porém, Eu eu me não lembro. lembro. Se já, eu não lembro. Tá. Então, o que que acontece? A gente vai estudar isso também, tá? A álgebra vai ser comigo, com Jordão em geometria. Então, a gente vai ver isso futuramente de uma forma melhor, mais detalhada. Mas assim, gente, dentro da matemática... Ah, não, sai daí, mano. Bora, sai daí. Dentro da matemática, existe uma área que a gente chama de álgebra, que nela a gente trabalha usando letras. É meio maluco, mas sim, a gente trabalha usando letras. A gente faz contas com letras. Inclusive, eu sou algebrista, por isso que eu pedi pro Jordão para ficar com álgebra, porque a gente vai fazer um trabalho bacana. Aí, o que que acontece, gente? Com essas letras, a gente pode somar, a gente pode multiplicar, pode dividir os caramba tudo. É exatamente a mesma coisa que vocês estudaram até aqui, só que com letras. E aí a gente vai ver melhor futuramente isso. Inclusive, aí no livro, tem assim, ó, tem uma expressão algébrica, eu vou colocar de azul, essa aqui. 9x mais 3x menos 15x mais 8x menos x.
essa expressão algébrica aí. Então, olha só, gente, a gente tem vários termos aqui, cada um deles a gente chama de monômio, tá? A gente vai ver isso futuramente de novo, mas só para vocês se situarem. Isso aqui é um monômio, isso aqui é outro monômio, esse aqui é outro, esse é outro e esse é outro. Então, nessa expressão, a gente acaba tendo 5 termos, ou 5 monômios, que dá no mesmo. Aí, olha só, se vocês verem aí, tem uns que está com mais e tem uns que está com menos. Mas todos eles têm algum número na frente. Com exceção deste aqui, né? Ele não tem um número na frente. Aí eu vou deixar vocês usarem um pouquinho a criatividade de vocês e me responderem. Gente, qual é o número que está na frente desse número aí? Desse X, esse último aí. O número 1. Isso mesmo. Espera aí rapidinho. Então é o número 1. Vocês lembram que quando o número 1 estava se multiplicando com o número, ele não precisa aparecer? Então, bem aqui, na verdade, a gente tem o número 1. Deixa eu só arrastar isso aqui. É o menos 1, né? Mas, enfim. Pronto. Aí, olha só, gente. O livro já faz a conta direto. Só que aí a gente vai fazer mais detalhadamente. O que que acontece? Quando você tem vários termos iguais, que a gente chama, né, esses monômios todos têm x. Inclusive vai ter os que tem y, vai ter os que tem z, futuramente. Mas esse aqui tem só x. Aí o que que acontece? Você pode fazer a soma com ele, soma e subtração nesse caso aí. Só que você pode fazer se for a mesma letra, tá? Nesse caso aí é o x. Aí o que que você faz? É como se você tivesse várias maçãs. Vamos pensar desse jeito para tentar deixar um pouco mais claro para vocês. Aqui você tem 9 maçãs, aqui você tem mais 3, aí aqui você tem menos 15, aí aqui você tem mais 8 e aqui você tem menos uma maçã. Para você fazer essa conta aí, essa expressão, reduzir ela, o que você faz? O livro fez assim, colocou entre parênteses, aí a letra que se repete em todas elas é o x, aí o livro colocou para cá, assim, o x, e aí colocou os números aqui dentro. No caso é o 9, o mais 3, menos 15, mais 8 e menos 1. Pronto. Aí tem que fazer essa conta aí agora. Quanto é que dá, gente? 9 mais 3, menos 15, mais 8, menos 1. Eu acho que dá 4. Dá 4. Isso mesmo, muito bom. Pode fazer 9 mais 3 que dá 12, aí soma com 8 que dá 20, aí tira 15 dá 5, aí tira 1 dá 4. Dá 4x. Então essa é a resposta. Essa aqui é a simplificação desta expressão aqui. Quando você fizer todas as contas, você obtém 4x. Então, basicamente, é isso que você vai fazer lá na frente. O livro já começou por isso, porque ele já está assumindo que vocês já estudaram isso, porque, na verdade, gente, isso é uma matéria do 8º ano, tá? Essas coisas de x, os caramba, tudo. Porém, a gente sabe como é que foi ano passado, né? Foi muito corrido e não deu para estudar isso aqui. Então, basicamente é isso, tá? Você vai fazer as contas, e poderia ter feito de cabeça também. Você poderia pensar assim, 9 mais 3, menos 15, mais 8, menos 1, aí poderia dar, pronto, dá 4x. E isso aqui vale para qualquer letra, tá? Qualquer letra. De qualquer forma, poderia ser qualquer outra letra do alfabeto aqui, no lugar desse x. Olha, o João falou que já estudou álgebra e geometria. Só que esqueceu. Ah, tá, eu não te culpo, não. Mas vamos lembrar, né? Então, gente, olha só. Isso aqui é o que a gente chama de expressão algébrica, tá? Expressão algébrica é o que tem letras. Por isso que a gente fala sobre a álgebra. E aí, isso aqui a gente diz que são monômios semelhantes. Por que são monômios semelhantes? Porque todos eles têm a mesma letra, no caso o x. E esses conceitos aí que eu falei rapidinho, que não está aí no livro, se aplica para o radical também. Nós temos uma nomenclatura para radicais semelhantes. Eu vou escrever aqui. Só tá no livro, tá? Então não precisa escrever se você não quiser.
Radicais semelhantes. Bom, dois ou mais radicais são semelhantes se eles possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Lembrar o que é índice e radicando, tá, gente? O índice é o número que fica... Deixa eu fazer aqui em cima rapidinho. Quando você tem assim, uma raiz, o índice é o número que fica aqui e o radicando é o número que fica aqui. Tem que lembrar. Então, olha só. Aí o livro dá alguns exemplos de radicais semelhantes. O radical raiz de 10 e o menos 3 raiz de 10. Eles são semelhantes, esses dois, gente, ou não? Tem que ver o que são radicais semelhantes. Lê aqui, ó. E me diga aí, esses dois são semelhantes ou não? E aí, gente? Calma, respira. Respira que vai dar tudo certo. Não volta a dormir, não. Só depois. Depois da aula de matemática, tu dorme. Tem, gente. Esses dois radicais são semelhantes. Verifiquem se eles têm o mesmo radicando e o mesmo índice. O número da frente não importa, tá? O que importa é o radical. Ninguém? Nenhum de vocês? Então tá bom. Gente, eles são radicais semelhantes, sim. Por que eles são radicais semelhantes? Olha só, deixa eu explicar para vocês e na próxima vocês respondem. Sim, eles são semelhantes, tá aí o sim. Por quê? Primeira coisa que vocês precisam ver é se o número dentro do radical é o mesmo, tá? E nesse caso olha, aqui é o número 10. Então pronto, já tem uma coisa que é o radicando. Radicando já é igual. Agora a gente tem que ver se é o mesmo índice. Aí você tem que lembrar que o índice é o número que fica aqui em cima. Qual é o número que está em cima desses dois radicais aí, gente? Que inclusive nem está aparecendo, mas está aí. Qual é esse número? 2. Isso. Agora a pergunta é, eles têm o mesmo índice? Sim. Sim, o 2, nos dois casos, o 2 está aí. Eles têm o mesmo radicando, que é o 10? Sim. Sim, também, né? Então, se tem o mesmo índice, o mesmo radicando, então eles são semelhantes. É isso. Outro exemplo que está aí no livro é o raiz cúbica de 2. Menos 10 raiz cúbica de 2. Novamente, o número que está na frente não importa, tá? Você precisa olhar para os números do radical e 7 raiz cúbica de 2. E aí, gente, esses números são semelhantes ou não? Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Não. Esses números não, perdão, esses radicais são semelhantes ou não? Ah, sim, são. São mesmo. Por quê, gente? Você precisa olhar para os três radicandos. Aí aqui é o número 2, aqui é o número 2 e aqui é o número 2. Beleza, o radicando já foi. Agora você tem que olhar para o índice. Aqui é o número 3, aqui é o número 3, aqui é o número 3. Pronto. Então eles são semelhantes. É só isso, tá? Olha para o radical e depois você olha para o índice. Os números que estão na frente não interessa. O que importa são os radicais. O que está dentro do radical e o que está em cima.
Então, nós temos os 3 radicais aqui como sendo semelhantes. E aí, o que o livro fala depois é isso aqui, ó. Se uma expressão contiver radicais semelhantes, podemos reduzi-la a um só termo. Está escrito aí. Então, gente, o que acontece? Quando a gente estava falando das letras aqui no início, que é o primeiro exemplo que o livro deu, né? O que aconteceu? A gente tinha um monte de letra aqui, 9x, 3x, 15x, menos 15x, 8x e menos 1x. Aí, fazendo toda essa continha aqui, a gente determinou só esse monômio aqui, o 4x, né? Esse único termo aqui, que na verdade é quando a gente faz a conta de todos esses, a gente obtém esse último aqui, o 4x. Então, a mesma coisa pode ser feita com os radicais. Você vai ter um monte de coisas se somando, se subtraindo, e aí você junta numa só para ficar menor, para ficar reduzida. Por isso que aqui está escrito reduzir, né? Se nós tivermos uma expressão, a gente pode reduzi-la. Então, olha só, a primeira expressão que tem aí, o primeiro exemplo é esse aqui. 10 raiz de 3. Aí você precisa lembrar que 10 raiz de 3 é como se fosse 10 vezes raiz de 3. É 10 multiplicado com um número. E raiz de 3, lembra que é um número, tá? É 1, alguma coisa, enfim, é infinito, mas é um número. Mais 5 raiz de 3, raiz quadrada de 3, menos 11 raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, mais 2 raízes quadradas de 3. Então, olha só. A primeira coisa que você precisa ver quando você estiver tendo que reduzir uma expressão tipo essa aqui é se os monômios são semelhantes. Pode acontecer de algum deles não ser. Então, esse aqui não é semelhante, você não vai fazer a conta com ele. Mas no caso desse aqui, todos são, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Todos têm raiz quadrada de 3. Ou seja, gente, o raiz quadrada de 3 é um termo comum, está em todos eles. Então, se está em todos eles, você pode fazer a conta com os que tem. Então, olha só, o que acontece? O livro faz dessa forma detalhada também. Coloca entre parênteses, aí coloca o raiz de 3 para cá, que é o número que se repete, e depois coloca os outros números que estão na frente. 10 mais 5 menos 11 mais 2. Ah, ficou longe, não. Agora façam essa conta aí entre parênteses, por favor. Vê quanto é que dá isso aí. 10 mais 5 menos 11 mais 2. Sim, pois tem o mesmo índice, o mesmo radical. Dá 8. Não. Não é 8, não. Mas passou bem pertinho. Aqui no 7. Sim. Dá 6, isso mesmo. 10 mais 5 dá 15, aí tu tira as 11 dá 4, com mais 2 dá 6. Aí o resultado disso aqui é 6 raiz de 3, tá? Não esqueçam, por favor, do raiz de 3, ele não pode sumir. É como se você tivesse juntado todo esse povo aqui num só número, num só termo. Então, quando você junta todo mundo, você obtém isso aqui. É o mesmo valor, só que só está reduzido. Então, mas isso aqui também você poderia fazer de cabeça, tá? Você pensa assim, você tem 10 de alguma coisa, aí você coloca mais 5 de alguma coisa. Aí você tira 11 desse alguma coisa e depois coloca mais 2. Você pode fazer de cabeça também se você conseguir. Aí, se você não conseguir, você pode fazer desse jeito detalhado aqui também. Então, olha só. A gente diz que esse 6 raiz de 3 aqui é a forma mais simples dessa expressão. É essa expressão aqui, ó. A gente diz que é a forma mais simples. Claramente, né, gente? O 6 raiz de 3 é uma coisa muito menor do que toda essa expressão aí. A próxima expressão que tem aí no livro é 6 raiz de 5. 6 raiz quadrada de 5, menos 2 raiz quadrada de 7, menos 5 raiz quadrada de 5,
mais 3 raiz quadrada de 7. Pronto, é assim que está aí no livro. Agora a pergunta, gente. Esses monômios não, perdão. Esses radicais todos são semelhantes? Sim ou não? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat. Não, não são. Não são. Por que que eles não são, gente? Nem todos. Isso mesmo, muito bom. Nem todos. Porque, ó, esse aqui, vou até circular de vermelho. Esse aqui, ele é semelhante a esse aqui, ó. Mas os outros dois não são semelhantes a eles. Então, eu vou circular, sei lá, de roxo. Esse aqui é semelhante a esse aqui. Então, é como eu tinha falado ainda agora. Quando eles forem semelhantes, você pode fazer a conta. Quando eles não forem, aí você não pode. Nesse caso aí, o que, que vai acontecer? A gente vai fazer a conta com os vermelhos e depois a gente vai fazer a conta com os roxos. Então, é basicamente assim. Aí, o que, que o livro faz? Só para você organizar. O livro vai e escreve diferente. Ele coloca o que tem raiz de 5 primeiro, depois ele coloca o que tem raiz de 7. Mas é só uma questão de organização mesmo, tá? 6 raiz de 5, aí depois coloca o menos 5 raiz de 5, raiz de 5. Aí depois coloca menos 2 raiz de 7. E depois coloca mais 3 raiz de 7. Pronto. Novamente, foi só uma questão de organização. Só mudou de lugar as coisas aí. Os dois do meio, na verdade, né? Aí pronto, a gente pode fazer essa conta aqui. 6 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Quanto é que dá isso, gente? E aí? Pensa aí um pouquinho. Dá uma raiz de 5. Isso mesmo, Richard. Muito bom. É como se você... Pensa aí, você tem 6 maçãs, aí você tira 5 maçãs. Com quantas maçãs você fica? Pois é, você fica com uma. E nesse caso, as maçãs são raiz de 5. Então, você fica com uma raiz de 5 só. Uma raiz de 5. E a raiz de 7, gente? Menos 2 raiz de 7 mais 3 raiz de 7. E aí? Quantas raízes isso dá? Então, eu adoro o jeito como vocês ficam calados, como se você não estivesse entendendo nada, chega a me dar uma dor. Isso mesmo, Richard. Dá uma raiz de 7. Só que é positiva, né? Aí dá mais uma raiz de 7. Gente, é como se você tivesse feito essa conta aqui, ó. Menos 2 mais 3. Aí, como a gente já estudou várias vezes operações com números inteiros, eu imagino que vocês já saibam que menos 2 mais 3 dá 1. Se não souber, tem vídeo no YouTube lá explicando como é que faz. Então, olha, 1 raiz de 5 mais 1 raiz de 7. Essa aqui é a forma mais reduzida possível. Mas aí o livro fala para vocês assim, que quando tiver o número 1 na frente, não precisa aparecer. Então, esse negócio aqui, esse último aqui, essa última linha, pode ser escrito só assim, ó. Raiz de 5 mais raiz de 7. É a mesma coisa, só que sem o número 1 não precisa aparecer. Então, olha só. Essa expressão todinha aqui, ela pode ser reduzida e a gente obtém essa outra expressão aqui, claramente a menor, né? Só que o que acontece? Aqui você não pode fazer mais nada, porque você tem raiz de 5 e tem raiz de 7, não são semelhantes, né? O radicando não é o mesmo, um é 5 e o outro é 7. Então você não pode fazer nada, se não são semelhantes, você não pode somar, e nem subtrair, inclusive. Então é isso, essa aqui é a forma mais reduzida possível. Para a pergunta, alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não? Sim? Pode falar. Deixa eu ver aqui uma coisa, enquanto vocês pensam, se vocês têm alguma dúvida. Ah, interessante que o livro coloque isso. Não, ninguém quer falar nada? Não. Tá bom. Olha só, gente. Agora, aqui, essa aqui é a forma mais reduzida possível dessa expressão lá, como eu havia dito. Mas, como eu falei para vocês ainda agora, tanto raiz de 5 quanto raiz de 7, eles são números, né? São números. Tem raiz quadrada de 5 é 2, alguma coisa. E o raiz quadrada de 7 também é 2, alguma coisa. Aí, o que o livro faz aí nesse quadradinho, no quadrozinho, se vocês estiverem acompanhando aí, tem um quadro. Aí, o que ele coloca? Ele coloca assim, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7, que é o que a gente acabou de encontrar aí. Aí ele substitui aqui por o raiz quadrada de 5 por 2,23 e o raiz quadrada de 7 por 2,64. E aí faz essa conta aqui, né, gente? Vocês já devem saber fazer isso aí. Aí dá 4,87, né? Isso mesmo. 4,87. Aí esse sinalzinho aqui, para quem não sabe, é o que a gente chama de aproximadamente, tá? Aproximadamente porque não é exatamente esse negócio, obviamente, né? Não é 4,87. E por que que não é 4,87 certinho? Porque, gente, raiz de 5 não é 2,23. E raiz de 7 também não é 2,64. É próximo disso, é muito próximo, mas não é. Tanto a raiz de 5 quanto a raiz de 7 são números infinitos. Coloca aí no teu celular, calcula a raiz quadrada de 5. É um número infinito, você nunca vai chegar no final, nunca mesmo. Então, olha só, o que que acontece? Quando você tem essa expressão aqui, ela acabou aqui. Não precisa fazer mais nada, né? Nada, nada, nada. Acabou. Não precisa fazer nada nela. Porém, se você estiver resolvendo uma questão específica, que ela diz assim, adote a raiz de 5 com tal valor, e o raiz de 7 com tal valor, e verifique quanto é que dá. Aí, você, no finalzinho, você poderia fazer essa conta aqui. O livro só está dizendo para você que, dependendo do que você esteja fazendo, você pode fazer esta conta aqui no final. Tá bom? Aí, inclusive, ele diz assim, o mesmo ocorre com expressões como. Aí você poderia ter isso aqui. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Imagina que você tinha uma expressão enorme, aí você fez todas as continhas e conseguiu reduzir ela a isso aqui. Raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. E nem pode fazer mais nada além disso aí, porque não são semelhantes mais. Só que aí lá no comando da questão que você está resolvendo, está dizendo que o raiz quadrada de 5 é 2,23, aproximadamente, né? E o raiz quadrada de 2 é 1,41. Aí você poderia fazer essa conta aqui, e isso aí vai dar 0,82 aproximadamente. Aí poderia ser uma pergunta sobre qualquer coisa, na verdade. Mas se ele dissesse na questão, se a questão dissesse para você substituir o raiz de 5 e raiz de 2, você substituiria por esses valores que a questão estaria dando, tá? Vocês não são obrigados a saber isso de cabeça, eu espero que isso fique bem claro. A questão teria que dar o valor para você usar. E aí, quando você fizesse essa conta aqui, esse aqui seria o resultado. Então, resumindo, o que a gente fez? A gente está aprendendo a reduzir, né, essas expressões, assim, quando tem um monte de radical. E agora eu estou falando que caso você esteja resolvendo uma questão lá na frente, que peça o valor mesmo, assim, né, com vírgula e os caramba, aí você pode substituir os radicais, mas aí normalmente a questão dá o comando para vocês. Eu nunca vi uma questão de vestibular, por exemplo, que não deu um valor, porque vocês não são obrigados a saber, sinceramente. Aí tem uma outra expressão aí do lado que está assim, ó, 3 mais raiz de 3. Não dá para fazer nada aqui nela. É isso aqui, pronto, não pode fazer mais nada dela. Mas, novamente, se uma questão estiver pedindo para você calcular, ela pode falar assim, adote a raiz de 3 como 1,73. Aí você poderia fazer essa conta. 3 mais 1,73. Isso aqui vai dar 4,73. Aproximadamente. Não esquece o negocinho aqui do aproximadamente.
Então é aquela coisa. Se vocês puderem fazer isso aqui, se a questão quiser que vocês façam, vocês podem fazer sem problema. Mas ela tem que dar um valor para vocês. Até aí tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Próxima página, página 46. As expressões que exigem a simplificação de seus... Ah, verdade. Olha só. Oi, Giovana, pode falar? Você quer falar alguma coisa ou você levantou a mão acidentalmente? Não, foi sem querer. Tá bom. Tá, aí olha o que está escrito na próxima página, já é a página 46. Há expressões que exigem uma simplificação de seus termos antes da realização da adição. É o que está escrito aí. Gente, eu não sei como é que vocês estão na matéria. Eu realmente não sei se vocês estão entendendo as coisas. Não tem como eu saber. A não ser que vocês me falem. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ver lá no YouTube a aula de novo. Ou vocês podem me perguntar no particular, tá? Não sei se vocês sabem disso, mas vocês podem. Quando vocês estiverem resolvendo alguma coisa, venham falar comigo, sem problema, tá? Então, olha só. Agora a gente vai estudar uma coisa que parece... parece não. É o que a gente estudou na aula passada. Olha só. Imagina que você está resolvendo uma questão. Aí no final você reduziu todo mundo e aparece isso aqui, ó. Raiz de 50 mais raiz de 18. Aí fez lá a sua questão do Enem. Aí Oi, fala. Tem que eu colocar meu nome aí rapidinho na lista, porque eu vou ter que sair agora. Beleza, coloca lá. Vai lá. Depois tu vê a aula do YouTube, viu? Sim, gente. Então, imagina que você está resolvendo a questão, uma questão do Enem, sei lá, qualquer vestibular que vocês querem fazer, uma questão lá do CESUPA, para quem for fazer medicina lá. Aí você está resolvendo, então, e no final aparece isso aqui, raiz de 5 mais raiz de 18. Aí você fala assim, caramba, arrasei na questão. Vou lá ver as alternativas. Aí tu vê lá e não tem nenhuma com raiz de 50 mais raiz de 18. Aí você vai chorar. Você vai pensar assim, o que eu fiz de errado? Bom, aí você vai tentar respirar fundo e tentar lembrar desta aula que a gente vai ter agora. Desta explicação. O que acontece, gente? Às vezes, quando aparece isso aqui, você pensa assim, não, peraí, eles não são semelhantes. Aqui é raiz quadrada de 18, aqui é raiz quadrada de 50, não posso fazer nada. Bom, não é verdade, a gente pode fazer uma coisa antes. Eles realmente não são semelhantes, não tem como você somar raiz de 18 com raiz de 50. Não tem como mesmo e pronto. Porém, a gente pode fazer uma adaptação neles. Nesse caso específico, o de lá de cima não podia, tá? Mas nesse aí dá. Aí o que acontece? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma simplificação. Aí vocês precisam lembrar o que é simplificação. Simplificação é quando a gente pega esse número de dentro, aí a gente fatora ele e depois a gente tira alguns números de lá. Então, vamos lá ver como é que a gente faz isso. A gente já falou na aula passada, mas vamos fazer de novo. 50, você vai fatorar ele. Lembra que fatorar é dividir por números primos. Então, pensem aí, gente. Qual é o primeiro número primo que dá para a gente dividir o 50? Será que é 2? Será que é 3? Será que é 4? Isso, Richard, muito bom. 2. Quando a gente divide por 2, dá quanto? Isso, muito bom. E aí, o 25 não dá mais para dividir por 2, né? Porque é par. E agora dá por quanto? Isso, por 5. Muito bom. Quanto é que dá 25 por 5? Dá 5 mesmo, né? E aí o 5 só pode dividir por ele mesmo. Chegando no 1, finalmente. Beleza. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 5 ao quadrado. Lembram disso? 5 ao quadrado porque você junta esses dois aqui. 5 ao quadrado. Aí, se você fizer essa conta aqui, ó, 2 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, né? Vezes 2 dá 50. Então, você meio que volta para o número original.
Você só vai escrever ele de uma forma diferente. Eu vou escrever aqui, tá, gente? Raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5 ao quadrado é 50, novamente. A gente só está reescrevendo ele de uma forma diferente. Ok. Aí a mesma coisa a gente pode fazer para o número 18, só que eu vou fazer para cá para o lado. 18. Vamos fatorar o 18, gente. E aí, dá por quanto? Qual é o primeiro número primo que a gente pode dividir o 18? Número primo. Será que é por 2? Será que é por 3? O primeiro, primeiro. Au, toda hora. E aí, gente? Qual é o primeiro número primo que eu posso dividir o 18? Dá 2. Isso. Por 2 também. Dá quanto? 18 por 2 dá 9, né, gente? 9. Aí o 9 não pode mais ser dividido por 2. Você faz a conta aí, só dá por 3. Aí 9 dividido por 3 dá 3 mesmo. E o 3 só dá por ele mesmo. Aí chega em 1. Quando chega no 1, acabou o processo. Aí você passa o risquinho aqui e junta aí os dois números que são iguais. Por que é 2? Porque bem aqui é o número 2. Não se esqueçam disso, tá? A gente já estudou isso várias vezes. Então, aqui tá assim, 2 vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado. Lembrando que ficou 3 ao quadrado aqui, porque tem 2, 3 aqui, obviamente. E se você fizer esta conta, 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 2 dá 18. Aí você volta lá para o número original, que é esse aqui. Então é a mesma coisa, só que escrita de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Pronto. Aí o que acontece, gente? O que a gente vai fazer? Lembrem lá, desculpa, que quando você tem essas coisas aqui, dois números dentro de um radical, e um deles tem o expoente como sendo o índice aqui. O que acontece, gente, quando, no caso do 5 aqui, o 5 tem o expoente e o expoente é o mesmo índice aqui. O que acontece? Tem que lembrar lá. Pensa aí um pouquinho. A gente viu isso nas últimas aulas aí. Enquanto vocês pensam, já é 8h25, coloca aí nome, sobrenome e a turma no chat. Rapidão. Olha, a Lívia foi até embora. Cara, pergunta uma coisa, a Lívia vai embora. Tio Soninho. Ai, caramba. Sim, gente. Enquanto vocês estão pensando, já escreveram. Tô escrevendo, né? Ok, beleza. E aí, gente, o que acontece com esse 5 aqui, que ele tem o mesmo número aqui, o expoente é o índice. Vocês não estão vendo as aulas direito, né? Vocês pensam que vocês me enganam, né? Gente, olha, quando o número está dentro do radical e ele tem o expoente igual aqui, ó, esse número aqui, ele sai do radical. Então, este 5 aqui vai sair. Vai ficar assim, 5 para fora, e dentro continua raiz de 2. Pronto. Agora eu vou perguntar de novo e vocês fingem que eu não acabei de falar o que acontece, tá? Gente, o que acontece com esse 3 aqui, esse 3 ao quadrado, que o expoente dele é o mesmo número aqui do índice? O que acontece com ele? O quê?
Fala direito, Isabela, eu não entendi o que você falou. Se é que você falou alguma coisa. Quem é esse moço Vicente Ferreira? Eu acabei de esquecer. É isso mesmo, gente. Todo mundo acertou. Isso mesmo. O 3 sai, vai ficar mais, né? Que já estava aí. O 3 vai para fora do radical, fica 3 raiz de 2. O 2 não pode sair, porque ele não tem expoente, então ele continua lá dentro. Então, a próxima vez que eu perguntar para vocês, gente, o que acontece com o número que tem dentro do radical e o expoente dele é o mesmo do índice, a resposta é simples, é o número sai do radical. O número vai para fora. É isso. Simples. Então, tanto o 5 quanto o 3 foram para fora, porque tanto o 5 está ao quadrado e o 3 também está ao quadrado. Tanto o 5 quanto o 3 estão ao quadrado, e aqui é o 2. Lembre que aqui o índice do raiz aqui, o índice do radical, perdão, é 2. Então, olha só, gente. Raiz de 50 pode ser reescrito como 5 raiz de 2. E raiz de 18 pode ser reescrito como 3 raiz de 2. Então, lá em cima, no verde, a gente não poderia fazer nada com raiz de 50 com raiz de 18. Aí a gente simplificou tanto 50 quanto 18 e a gente obteve esta outra expressão aqui. Pergunta, gente, estes radicais são semelhantes? A gente pode adicioná-los? Sim ou não? Professor, eu acho que sim. E você está certo. Por que você pode adicioná-lo? Porque que eles são semelhantes, né? Por que eles são semelhantes? Porque você tem o mesmo radicando, que é o 2, e o mesmo índice, que é o 2. Inclusive, também, tudo é 2. Então, agora você pode fazer esta conta. 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Quanto é que dá isso, gente? E isso dá 8 raiz de 2. Isso mesmo, 8 raiz de 2. Esta aqui é a minha expressão. Então, voltando lá para o nosso futuro, voltando para o futuro, tá? Você está lá na prova lá do vestibular, lá do Enem, aí você resolveu toda a questão bonitinho, fez um monte de conta, chegou nisso aqui. Aí você fala assim, caramba, arrasei na questão de matemática, vou acertar, vou olhar lá nas alternativas, aí não tem isso aqui. Aí você já vai chorar, vai se desesperar, achou que não fez certo, vai querer fazer de novo, aí tu faz a segunda vez e dá a mesma coisa. Quando, no fim das contas, a questão nem quer que você faça isso aqui, essa conta. A questão quer que você transforme para isso aqui. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dando um spoiler já do que vai acontecer com certeza na vida de vocês. Vocês não podem deixar desse jeito aqui. O 50 e o 18, você faz essa simplificação para você obter esse 8 raiz de 2 aqui. Ok. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém não entendeu nada do que eu falei? Eu imagino que deva ter alguém por aí que não quer falar. Fácil CPF. Coragem. Então, gente, peraí, deixa eu ver uma coisa. A gente simplificou. Ok. Aí você pode, talvez, se perguntar assim, professor, por que a gente não simplificou esses aqui, ó? Você falou assim, isso aqui não pode fazer mais nada, raiz de 5 mais raiz de 7. Porque tanto 5 quanto 7 são números primos. Então, mesmo que você tente fatorá-los, você não vai conseguir. Esse aqui já é, os dois são primos. Aqui para cima era a mesma coisa, deixa eu ver. Nem apareceu mais nem nada. Acho que foi só esse. Aqui, ó. Raiz de 5 menos raiz de 2. Os dois são primos. Você não poderia fazer nada além disso mesmo. É isso e pronto. Já aqui, tanto o 50 quanto o 18, eles não são números primos. Então, dá para a gente dar uma fatorada neles e a gente obtém essas duas coisas aí que vocês viram. Esta aqui e esta aqui. Então, gente, só para a gente encerrar a aula de hoje, vamos fazer esse próximo exemplo aqui do livro. Não, tem mais dois. Tá bom, então vamos lá. No livro tem esta fração aqui para ser simplificada, ó. Raiz quadrada de 2. Oi.
Só pra não atrapalhar depois, minha amiga, se ela assistir a aula aqui, vai acabar a internet dela. Posso colocar o nome dela aqui? Ela vai Pode, assistir pode tudo. sim, Tá bom. pode sim. Tá, olha só, gente. Tem aí raiz quadrada de 12. Isso aqui vai aparecer também na vida de vocês. Raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 75. Eita, essa é pesada. Sobre 2 raiz quadrada de 147. Nossa, pra que isso? O livro já vai lá no 12. Mas tá, vamos resolver, né? Não sou eu, tá, gente? Não sou eu, é o livro. Ok. Olha só, gente. Aqui a gente tem uma questão típica também de vestibular. Sempre aparecem essas coisas aí. Aí o que acontece? Você precisa reduzir isso aí tudinho, né? A questão vai pedir assim, reduza tal coisa, essa expressão aí, para você ver quanto é que dá no final. Bom, olha só. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu pensar. Deixa eu pensar numa forma mais rápida de fazer. Dá pra gente sair fatorando todo mundo, tá? Você deve pensar assim, professor, mas aqui é raiz de 12 e aqui é raiz de 75. Eles não são semelhantes, então eu não posso adicioná-los. Você está certíssimo, a gente não pode adicionar. Mas a gente pode simplificar, que é o que a gente acabou de aprender. Pode simplificar tanto raiz de 12 quanto raiz de 75 e ver quanto é que dá. Só que a gente já fez por fatoração. Eu acabei de fazer de fatoração, tá aqui embaixo. Se você não entender, pode ver o vídeo de novo depois. Mas agora eu vou fazer pelo processo que é mais rápido, tá? Pra gente não perder muito tempo. Como é o processo rápido? Professor, olha o chat. Ué? Alguém entrou de fora, tá tentando travar. Vocês querem que eu tire essa pessoa? Alguém vazou o código da sala de aula. É bem provável. Vocês querem que eu tire essa pessoa? Inclusive, essa pessoa nem colocou a frequência. Deixa eu verificar aqui. Pera aí, gente, rapidinho. Foi o Vicente. Ó, eu perguntei quem é, ninguém falou nada. Não colocou o nome na frequência. É isso. Pronto, gente. Ué, por que tem um monte de gente saindo da reunião? Não entendi, a aula não acabou, não. Entraram no Eu chat. acho que deve ser travado. Deve ser Eita. travado as pessoas. Isso é trava. Vamos esperar um pouquinho. Gente, olha, eu não sei quem foi que vazou isso aí, não. Deve ter sido algum de vocês, né? Claramente. Faça isso não, isso só prejudica De vocês. novo. Aconteceu isso de novo. Pois é. No outro era... Não vou falar, né? Mas tudo bem. Tem que ter cuidado. Vamos esperar um pouquinho pro povo voltar. Tá voltando já? A Marília já voltou, a Maria também. O Igor. A foto do Igor, coisa mais linda. Eu que dei essa foto. A tua também, coisa Eu mais que linda. tirei, eu achei tão fofinho quando você fez isso. A minha internet tá caindo, professor. Tá bom, Isa. Mas depois vê se você consegue ver. Tá, gente, vou continuar porque a gente tem só 10 minutos. Olha só. Aí, o que acontece? Aqui eu vou fazer do processo rápido que eu também já ensinei para vocês, tá? Mas vamos tentar entender. O 12, a gente vai colocar ele como multiplicação de dois números e um deles tem que ter raiz quadrada. Aí você pensa, dois números que se multiplicados dá 12 e um deles tem que ter raiz quadrada, porque aqui é raiz quadrada, tá? Aí você pensa aí, é 3 vezes 4, né? Então vamos colocar aqui, raiz quadrada de 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12, para quem não sabe, tá? A mesma coisa o 75. Pensem aí, gente, numa multiplicação de dois números que dê 75 e um deles tem que ter raiz quadrada. Pensem rapidinho. Será que é 2 vezes 10? Não, 10 não tem raiz quadrada, né? Será que é 2 vezes 16, que dá 75? Será que é 2 vezes 25? Será que é 3 vezes 16?
que dá 75. Pense rapidinho, rapidinho. Isso mesmo que tu tá pensando aí, é 3 vezes 25. 3 vezes 25 dá 75. E o 25 tem raiz quadrada. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. E o 147, ele precisa ser colocado também. Aí, se você prestar atenção, todo está vezes 3, ó. 3 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa. Então, 147 também vai ser 3 vezes alguma coisa. Então, vamos lá. 147 dividido por 3, isso dá... Peraí, deixa eu ver. 49. Fica 3 vezes 49. Eu não sei porque que essa moça dá tanta ênfase no seletivo. Ai, gente. Tive que sair e entrar. Pois é, eu percebi também, olha, desnecessário a pessoa ficar fazendo isso. Foi ridículo. Mas alguém mandou. Deve ter sido. Isso é que a pessoa não tem. Pois é, não tem falar, buraco. aí A se pessoa faz não isso. tem- Não É, sabe, tem gente não. que é assim, Na tem base gente da que porrada. gravando o WhatsApp dos outros, tadinho. Ó, E direto aí, ó. E direto, bem direto do seus peitos. Ai, caramba. Continuando aqui, gente. Aí, olha só. Por que que a gente tem que colocar esses números se multiplicando e eles têm que ter raízes? Porque quando o número tem raiz, ele sai da raiz. Pergunta aí, gente, quanto é raiz quadrada de 4? É 2. Então, o 2 vai ficar para fora. 2 raiz de 3. Esse primeiro aqui é a mesma coisa que esse primeiro aqui. Meu travou, professor. Oi? Meu celular travou quando eu fui abrir o chat. Eita, Foi, o meu gente. também é sair logo. É assim que eu faço quando me manda o travo. Não mais. Ah. Né? Pega onde trava. Enfim, raiz de 25 também é 5, né? Aí vai para fora. 5 raiz de 3. Olha, já tá tudo semelhante agora. Dividido por... O 49 também tem raiz quadrada, aí vai para fora. Vai ficar... O 2 já estava, vezes 7. E o 3 continua lá dentro. Olha, gente, se vocês não entenderem esse negócio, por favor, falem. Então, o que que aconteceu? A gente tinha esse negócio feião aqui, um monte de número que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aí a gente foi simplificando cada um deles, e aí a gente vai colocando como multiplicação, e um dos números tem que ter raiz, e ele tem que ter raiz justamente para a raiz dele sair. O raiz de 4 é 2, o raiz de 25 é 5, e o raiz de 49 é 7. E aí, só para gente deixar mais organizado, sabe que eu gosto de organização, vai ficar assim, 2 raiz quadrada de 3 em cima, mais 5 raiz quadrada de 3. A gente vai já fazer essa conta aí, tá? E embaixo a gente multiplica, tá? 2 vezes 7 aqui, ó, dá 14 raiz quadrada de 3. 14 raiz quadrada de 3. Agora, vamos fazer a conta em cima, gente. Agora sim são semelhantes, né? Originalmente não eram, mas agora são semelhantes. Dá para fazer a conta. 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Quanto é que dá, gente? Mataram meu Meet. Ah, e quem não colocou ainda, coloca lá o nome, tá? Não é para repetir, é só para colocar quem não colocou ainda. E aí, gente? 2 raiz quadrada de 3 mais 5 raiz quadrada de 3. Quanto dá isso? gente, eu tô passada. Uma hora eu tava entendendo, agora eu não tô mais entendendo mais nada, não. Já me envolvi aqui com tanta Sabe coisa por quê? já. Porque ela dormiu. 7 É sério, eu não dormi, cara. Eu não 7 dormi. raiz de 3 Sai em daí, cima Sônia, da eu sei que 7, né? dormiu. Não, porque, olha, as outras contas eu entendi certinho. Aí quando chegou nessa eu fiquei, ué, como assim? Por que você não entendeu? Estuda aí. Então tá, olha só. Eu vou só terminar, eu vou explicar de novo, tá? Porque a gente já tem 5 minutos.
Então, em cima ficou 7 raiz de 3, né? 2 mais 5 dá 7, tem que fazer aí a conta. E embaixo ficou 14 raiz de 3. Aí, olha só o que acontece, gente. Tanto em cima quanto embaixo tem raiz de 3. Então, a gente pode cancelar. Cancelou e fica só 7 sobre 14, já fica bem mais agradável. 7 sobre 14 poderia ser sua resposta, mas eles são múltiplos, você pode simplificar isso aqui por 7. Simplifica por 7, simplifica por 7. Tem que ser o mesmo número, lembre-se disso. E 7 dividido por 7 dá 1. E 14 dividido por 7 dá 2. Aí sim acabou. Inclusive é esse resultado que está no livro. 1 sobre 2. Ou seja, queridos alunos do nono ano, oitavo, do nono ano, isso aqui, toda esta grande palhaçada aqui, é uma palhaçada. Quando você faz todas as manipulações algébricas que você pode fazer, isso é a mesma coisa que o número meio. Então, olha só, para quem não entendeu como é que faz. Você poderia fazer separado também. Eu estou fazendo assim tudo junto, mas você poderia fazer separado. Você poderia fazer assim, ó. Raiz de 12, raiz de 75, que são os números que estão lá, e raiz de 147. Inclusive, eu aconselho vocês a fazerem separado, se vocês não conseguem entender desse jeito, tá? Faz raiz de 12, aí você precisa simplificar. Aí, olha só. A Ana, que inclusive nem está aqui nesta aula, ela tinha me perguntado como é que fazia para calcular essas raízes e simplificar de maneira mais direta. Foi quando eu ensinei que você poderia pensar em dois números, que quando se multiplicasse, um deles tinha que ter raiz, etc. Mas, se você não consegue pensar desse jeito, não tem problema, você não precisa ter obrigação, tá? Você não tem obrigação nenhuma de saber dois números que são multiplicados dá 12, que dá 45, mas, para você simplificar isso aqui, você tem que usar a fatoração. Aí você fatora o 12, fatora o 75, é o jeito. Vai ter que ser longo mesmo, se não sabe, tem que ser longo. E fatora o 147, fatora todos. O 12, quando você fatorar, tem que dividir por 2, 12 por 2 dá 6, dá para dividir por 2 de novo, 6 por 2 dá 3, e dá para dividir por 3 agora, que dá 1. Então, a fatoração do 12 é 3 vezes 2 ao quadrado. Tá entendendo agora, Sara? Agora entendi. Pelo amor de Deus, isso é mais fácil. Pois é, então, é o que eu tô falando. Se você não sabe fazer daquele jeito, faça assim, tá, gente? Isso serve para todo mundo. Faça fatorado, se você não sabe fazer direto. Fatora 75 agora. 75 não dá por 2, mas dá por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Aí 25 não dá mais por 3, só dá por 5. 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Então, a fatoração de 75 é essa aqui, 3 vezes 5 ao quadrado. Beleza. 147, agora vamos fatorar. Não dá por 2, será que dá por 3? Dá por 3. Por 3. 147 dividido por 3 dá 49. É isso mesmo, 49. 49 não dá mais por 3, só dá por 7. 49 por 7 dá 7 mesmo. Aí 7 só dá por 7. 7 por 7 dá 1, chegou no 1, acabou. E a forma fatorada do 147 é 3 vezes 7 ao quadrado. Beleza, então nós temos as três formas fatoradas já. Essa primeira aqui é 3 vezes 2. Ô, caramba! Essa aqui, o raiz de 12 é 3 vezes 2 ao quadrado. Raiz de 3 vezes 2 ao quadrado. Não esquece da raiz não, que o professor acabou de esquecer. 3 vezes 2 ao quadrado. Raiz de 75 é raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. Raiz de 147 é raiz de 3 vezes 7 ao quadrado. E aí, gente, eu vou perguntar ainda agora, a mesma coisa que eu perguntei ainda agora, tá? O que acontece com esses números que têm o mesmo expoente do índice aqui? O que acontece com eles? Isso mesmo, eles saem. Então, aqui ficaria 2 raiz de 3. Aqui ficaria 5 raiz de 3.
E aqui fica 7 raiz de 3. Tá entendendo agora, Sara? Yes. Beleza. Então, olha só, gente. Se você não conseguiu entender tudo isso aqui, eu vou apagar. Você finge que não foi feito, tá? Você finge aí que não foi feito. Finge aí que não foi feito. Beleza. Aí depois, gente, que você já calculou todas essas raízes aqui de forma separada e você já sabe a forma bonitinha delas, é só você substituir. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Raiz de 75 é 5 raiz de 3. E aqui embaixo fica com 2 vezes... Aí o raiz de 47 é 7 raiz de 3. Aí quando você fizer esta conta aqui, 2 vezes 7 dá 14. Aqui em cima vai dar 7 raiz de 3, né? Como a gente falou ainda agorinha. E enfim, a parte lá final eu acho que vocês entenderam. Então, só para resumir, se você tem um negócio desses, quando você fizer toda a continha vai dar meio. E se você não sabe fazer as manipulações todas juntas, vai fazendo cada uma delas separadas, tá? Mas bem devagarzinho, faz no seu tempo, não precisa você se apressar. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tá, Não. vou encerrar aqui a ligação, vou encerrar a reunião. Tchau, gente, até amanhã. Boa aula para vocês. Qualquer coisa Tchau. procura, tá? Tchau. Falou. Amanhã vai ter aula com o senhor de novo? Tem, amanhã 7h15.